e Ministério Público do Rio. A entrada da maior facção criminosa do país, com atuação em São Paulo, no Rio de Janeiro. E a porta principal, segundo as investigações, é a Rocinha, uma das maiores favelas do Rio. O assunto passou a ser investigado pelo Ministério Público Estadual e por policiais civis, depois que uma disputa por territórios dentro e fora dos presídios pôs fim à associação de criminosos paulistas com traficantes dos complexos do Alemão e da Penha. A gente vai tentar entender melhor essa situação, conversando com Paulo Sturani, ele que é antropólogo e ex-capitão do BOPE, topou aqui conversar com a gente e tentar esclarecer um pouquinho melhor esse caso complexo para a polícia. Bom dia, Sturani, como vai? Bom dia, Bianca, bom dia a todos os ouvintes da CBN Rio. Bom, hoje o Jornal Globo traz uma reportagem, inclusive com a palavra do promotor, o promotor André Guilherme de Freitas, ele que é responsável pela execução penal do Ministério Público, que diz que a união das duas facções, né, que controlava a Rocinha e a Paulista, está consolidada. Ele disse que o assunto está mobilizando os promotores de vários setores do Ministério Público e, segundo a reportagem, os traficantes paulistas, depois de romperem com criminosos da facção do Complexo do Alemão, buscaram abrigo numa galeria específica da penitenciária Bangu 4, onde ficam os principais chefes do grupo que controla a favela de São Conrado. E aí, o promotor observou que os bandidos de São Paulo já são maioria nessa comissão dos presos dessa galeria, que era antes exclusiva dos traficantes da facção da Rocinha. Então, capitão, uma aproximação que tem origem dentro do presídio, mas que certamente se reflete nos morros e nas ruas do Rio, né? Bom, sem dúvida, né? Primeiro mostra que nós não aprendemos com a história quando permitimos que ou divergências ideológicas possam se aproximar dentro do espaço carcerário. Estou falando de como surgiram as facções aqui no Rio de Janeiro, no complexo lá da Ilha Grande, no momento em que presos políticos, presos pela Lei de Segurança Nacional, conviveram com criminosos comuns dentro de um espaço, e esses criminosos comuns acabaram adotando a ideologia, a forma de organizar, a forma de pensar dos presos da Lei de Segurança Nacional. Cometeu-se o mesmo erro novamente aqui, quando permitiu-se que criminosos que estavam aqui no Rio de Janeiro, que já tinham aderido a essa facção criminosa de São Paulo, que já estava associada a uma facção, talvez a maior aqui do Rio de Janeiro, fosse retirado por conta de uma divergência, colocado em outro pavilhão, com outra facção, e logicamente essa convivência vai produzir alguma coisa, e produziu essa nova reorganização do crime, do controle do tráfico de drogas, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, esse fortalecimento de uma facção talvez menos poderosa ou que tivesse um perfil menos agressivo do que a outra, da onde ele veio, vai fazer com que nós tenhamos aqui no Rio de Janeiro brevemente situações muito mais críticas que nós estamos vivendo hoje por conta da tentativa de controle do tráfico de drogas no Rio de Janeiro por essa nova reorganização do crime aqui no Rio. Ainda em entrevista ao jornal, o promotor André Guilherme de Freitas fala que nos presídios do Rio, apenas no complexo de Jericinó, já são mais de 100 integrantes da facção paulista. E eles estão assumindo o corpo e a alma da facção que controla a Rocinha, e os bandidos cariocas estão permitindo. E é impressionante como há uma comunicação e uma reorganização da criminalidade dentro da cadeia, né, Sturani? Na verdade, essa convivência, né, quando o preso ele não tem muito o que fazer, quando ele não tem a obrigatoriedade do trabalho, quando ele passa a maior parte do tempo, né, confabulando, se comunicando com o exterior por meio de telefone, celular, enfim, acabam se organizando. E lógico, né, a adesão está sendo feita por conta do que eles chamam de batismo, quando voluntariamente um preso ele se submete ao estatuto dessa facção paulista,
que se organizou por orientações que foram consolidadas em um documento que eles chamam de estatuto, e o batismo é quando há adesão. É como se alguém estivesse vendendo um produto e você comprasse esse produto. A partir daquele momento você passa a ter benefício desse produto adquirido, que é o ingresso nessa facção paulista. E a partir dali você também já deve recursos que você, quando sair da cadeia, deverá restituir nos cofres da facção criminosa por conta dos benefícios que irá receber dentro do presídio. E você, quando sair, você agora deve, né, para com aqueles que estão dentro do sistema. São benefícios que estão sendo apresentados. Eles passam a ser convincentes por conta do que a curto prazo representa para o criminoso que passa a aderir, mas a minha preocupação é o que isso vai reproduzir no médio e longo prazo no Rio de Janeiro. É um perfil muito mais agressivo, é um perfil muito mais organizado, tem uma estratégia de exercer pressão sobre a população e o poder público muito mais organizado, como fazem rotineiramente em São Paulo, e isso me preocupa. E me preocupa mais ainda, né, a incapacidade do Estado de intervir nesse processo. Nós somos muito incompetentes em relação a essa questão relacionada a como nós podemos intervir, estratégias que poderiam, pelo menos, diminuir o impacto desse novo sistema que está sendo implantado aqui no crime no Rio de Janeiro. E isso acontece em meio a uma crise muito profunda que atinge diretamente a segurança no Rio de Janeiro, com problemas nas UPPs e um avanço muito forte da criminalidade no estado, em pontos onde são controlados por tráfico de drogas, né? A gente observa também de uns tempos para cá uma guerra muito forte, muito dura entre grupos criminosos em diversas comunidades do Rio, os moradores sendo vítimas dessa violência. O senhor acredita que já pode haver uma interferência desse grupo criminoso que atua em São Paulo e que tem tanto domínio lá aqui no Rio, diante dessas guerras, desses conflitos intensos de uns tempos para cá? Bianca, a partir dessa associação que nós estamos presenciando e que consta aí no Jornal o Globo e na própria fala do promotor de justiça, e não vai ser diferente por parte dos delegados da Polícia Civil que estão à frente da investigação desse processo, a questão toda é a nossa repercussão, a repercussão disso. Tá? Nós estamos falando que, nesse momento, essa nova união, essa nova organização, ela vai aumentar seu ímpeto na busca de controle de áreas controladas pela facção rival. E isso necessariamente levará a um conflito entre a nova organização e a facção que controla a área considerada. Nós vamos terminar, sem dúvida nenhuma, em confronto direto. E como você muito bem observou, num momento muito crítico, em que o Estado passa por uma questão financeira e moral muito grande. Hoje a autoridade ela está abalada por conta do envolvimento da cúpula do governo do Estado em crime, então não difere muito dos criminosos que lá estão presos, porque no final das contas, sendo condenados, essas autoridades serão criminosos como aqueles que estão presos. Isso é lamentável, isso é preocupante. Então existe uma crise moral, uma crise da autoridade, em que faz com que todo o administrado, que somos nós, percamos a confiança em quem está administrando. E só vamos ter uma mudança disso daqui a 2 anos, quando tivermos um novo pleito eleitoral. Contudo, o que me preocupa é que essa situação hoje do Estado, e nós pensamos no curto prazo, não temos condição de atuar efetivamente no curto prazo, e vai permitir no médio e longo prazo o fortalecimento dessa nova organização criminosa, dessa forma de agir aqui no Rio de Janeiro, aumentando o ímpeto dessa nova organização para buscar retomar ou tomar os pontos de venda da facção rival. Isso vai levar o Rio de Janeiro a níveis de confronto, a níveis de violência que talvez nós não tenhamos experimentado nos últimos 30 anos. Isso é muito preocupante. E no momento em que nós temos a estrutura policial enfraquecida por conta até do que nós estamos vendo hoje nas manifestações na Assembleia Legislativa, por conta do próprio governante desqualificar a estrutura policial de uma forma sistemática, e isso, lógico, vai afetar o ímpeto do policial na sua atividade. Dependeremos ainda mais daqueles policiais abnegados que, a despeito de estarem recebendo salário, não continuam exercendo sua atividade. Aqueles que têm um senso de dever com a missão policial militar
e que, lamentavelmente, eles mais uma vez irão para o sacrifício. E essa é a minha preocupação. No momento agora, o cenário projeta um futuro muito conflituoso para nós. E se nada for feito, e na verdade não poderá ser feito, eu não vejo hoje uma forma contundente do Estado intervir nesse processo, nós teremos conflitos na história do Rio de Janeiro nunca vista antes. Então, é preocupante. E o que me preocupa mais ainda é a única solução que o Estado vai encontrar para a solução de um problema tão grave. É responder à violência ao seu nível. Isso significa aumentar a violência do confronto, aumentar toda a energia necessária para você pelo menos conter no curto prazo essa evolução criminosa, e nós vamos ser testemunhas de confrontos aqui no Rio de Janeiro muito próximos a guerras localizadas pelo mundo afora. Isso é muito preocupante. Se nada for feito agora, esse é o cenário que nós podemos experimentar no futuro. Então, temos que repensar isso. Precisamos reorganizar o Estado, precisamos trazer protagonistas fundamentais que têm se omitido ao longo dos anos. Eu estou falando do governo federal, no controle das fronteiras secas e molhadas, no controle das rotas através de outras forças estaduais, para que nós possamos minimamente enfrentar um problema que as pessoas hoje não conseguem perceber o quão grave é o cenário que está se formando no Rio de Janeiro. O promotor André Guilherme Freitas também manifestou uma preocupação muito grande com o recebimento de armas aqui no Rio por essa facção de São Paulo. Isso pode tornar esses confrontos, como o senhor mesmo já ressaltou, ainda mais agressivos, né? E o que preocupa é que essas armas entram pelas fronteiras secas e molhadas, como eu acabei de dizer. Eu compreendo que não existe hoje estrutura do governo federal para isso, mas estão aí as Forças Armadas, que têm uma capacidade mobilizadora muito forte. É óbvio que isso é competência da Polícia Federal, mas nesse momento se precisa repensar esse modelo de proteção das nossas fronteiras. Eu acredito que a única força que poderia nesse momento atuar de uma forma eficiente são as Forças Armadas. Nós estamos falando do Exército nas fronteiras, nós estamos falando do espaço aéreo controlado pela Força Aérea, nós estamos falando da nossa Marinha controlando e fiscalizando. Precisaria de um investimento, mas precisava criar uma nova estrutura na Polícia Federal. Não precisava, nesse momento, criar uma Polícia Nacional de Fronteiras. Que um país com a dimensão continental do Brasil não temos uma polícia de fronteira é uma coisa assim à beira do absurdo. Mas essa é a nossa realidade. E com essa ineficácia, com essa incompetência do governo federal em tratar desse problema, nós permitimos o cenário que nós estamos vivendo de segurança pública hoje nos estados e principalmente nas grandes cidades. Eu não estou falando só das capitais. E se nada for feito, essa evolução ela será mais rápida do que nós estamos pensando. Isso é muito grave. Para você ter uma ideia, tivemos até agora apreendido mais de 300 fuzis nesse ano, muito mais que no ano passado. Isso são os fuzis apreendidos pela ação policial. Não aquele fuzil apreendido porque houve uma fiscalização na entrada do limite do Estado do Rio de Janeiro com os estados circunvizinhos. Não, é durante a ação policial. Ou foi pelo confronto, ou foi porque achou um depósito de armas, ou foi por conta dos criminosos que acabaram abandonando o fuzil. Então nós estamos falando daquela arma que já estava na mão do criminoso, pronto para ser usada, ou que acabou de ser usada contra os policiais. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Se não tivesse fuzil de assalto, hoje, nas mãos dos criminosos, a polícia não precisava ter fuzil de assalto. E não teríamos o nível de violência que nós vemos hoje nos confrontos entre polícia e criminosos. Entre criminosos, o confronto com ele já é muito violento. Significa uma grande quantidade de disparos efetuados, são projéteis que podem chegar a 3 quilômetros de distância, que atingem inocentes, que têm uma margem, que tem um percentual significativo de vítimas de bala perdida. Nós diminuiríamos, se não houvesse o fuzil, o perímetro do confronto. Não teríamos uma violência tão grande, embora ela continuasse existindo. Mas essa seria um grande passo. Mas nesse momento, eu vejo que cada vez mais estamos muito mais distantes de uma solução de médio prazo. Infelizmente, nós não temos políticas públicas consistentes. Os nossos governantes, muitas das vezes, são incompetentes, são perdulários, são corruptos, como vem sendo mostrado pelo próprio noticiário e pelos fatos que vão surgindo. Nós não temos uma projeção do que será o Rio de Janeiro, que será o país daqui a 10 anos. Pensamos agora no próximo pleito eleitoral. Pensando dessa maneira, nós estamos permitindo toda a sorte de situações como essa, de uma facção paulista, que surgiu muito depois das facções do Rio de Janeiro
e que vem com uma força como se fosse até uma franquia, né? Eles tratam como se o produto deles fosse um produto a ser franqueado pelas facções criminosas que já existem nos estados. Então é lamentável isso, e mais lamentável ainda é a incompetência dos nossos governantes. Paulo Storani, agradeço muito sua participação aqui com a gente, um ótimo dia, até a próxima.